Olá, meus alunos, tudo bom? Professor Fábio Araújo, professor de Educação Física de vocês, né? Estamos aí partindo para a terceira parte do módulo de avaliação diagnóstica. E o que é essa avaliação diagnóstica? Por que esse módulo, né? Essa escolha, ela foi pensada, né, para que nós pudéssemos ouvir vocês, saber o conhecimento prévio de vocês a respeito da educação física, para também ter o conhecimento de vocês acerca das suas medidas antropométricas, peso, altura, né? Foi feito lá na primeira avaliação diagnóstica, a atividade física de preferência de vocês, se vocês praticam alguma atividade física no lazer, né? Também a gente viu a parte de alimentação. Vou tentar falar bem breve aí. A gente falou sobre alimentos de verdade versus substâncias comestíveis. Nós vimos a classificação do Guia de Alimentação Popular Brasileira, que fala de dois tipos de classificação ali. Primeiro, os alimentos in natura, minimamente processados, alimentos processados e ultraprocessados. Aí vem a pirâmide alimentar, que tem uma certa polêmica sobre a ordem dos alimentos, né? E a gente tem primeiro ali na base os alimentos energéticos, né? Que durante muito tempo isso foi visto como a alimentação mais saudável e é que a gente deveria repetir por estar na base. Ela deveria ser consumida com mais frequência e a gente deveria dar preferência a esses alimentos, né? E aí a gente sabe, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que esses alimentos em excesso, eles trazem obesidade, e a obesidade traz uma série de prejuízos à saúde, aí, e a diabetes é uma dessas, né? Então, pressão alta, uma série de prejuízos que a gente já sabe. Ok, agora nós demos aí uma lembrada, mas o que é importante dessa educação física? Por que falar de alimentação, professor? Né? Por que falar de alimentação? Por que falar antes? O senhor falou sobre a questão do sujeito integral, esse que é sensório-motor, que é a parte dos movimentos, né? O cognitivo, que é a parte intelectual, e também do afetivo social, que são as relações da pessoa consigo e com os demais dentro do ambiente, né? Por que isso, professor? A resposta é bem simples. Eu não poderia falar de educação física hoje. A educação física é cultura corporal, né? Ela é uma linguagem pela Base Nacional Comum Curricular. E o que é essa cultura corporal? Ela usa como objetivo, primeiro, né, os movimentos. Porém, para que através dos movimentos nós consigamos aí trabalhar o sujeito de forma integral. E aí ele dividiu, né, foi dividido em unidades temáticas esse movimento para que nós possamos mergulhar nesse universo da educação física. Foi dividido aí em jogos e brincadeiras, né, uma unidade temática. A gente tem as danças, outra unidade temática. Nós vamos ter as ginásticas, as lutas, né? Nós vamos ter também as práticas de aventura, as práticas corporais de aventura, e nós vamos ter os esportes. Beleza, professor? Dentro dessas unidades temáticas, nós vamos ter também divisões, né? E é nisso que a gente vai tratar daqui para frente. A divisão dessas unidades, tá? E qual compete para cada ano que você estuda. Será que é igual? Do sexto ao sétimo, oitavo ou nono ano, eu tenho que trabalhar as mesmas unidades temáticas, né? Como é que deve ser feito essa divisão? E por quê? O que eu devo adquirir ao estudar essa educação física, né? Então, a gente tem que, como a base fala, experimentar. O que é experimentar? Vivenciar, né? Eu tenho que aprender a vivenciar essa educação física. Eu tenho que praticá-la, né? E aí eu tenho também a questão do me apropriar, né? Usar e me apropriar. Aí é quando eu uso, eu experimento e já uso de uma forma bem mais segura, e aí eu já vou usar aquela prática para o meu lazer. Vamos usar como exemplo, eu fiz uma aula de voleibol para vocês.
E aí eu aprendi algumas técnicas enquanto aluno, vocês aprenderam algumas técnicas. E aí aparece uma situação onde vocês vão ter que jogar o vôlei na rua de vocês, ou no clube, enfim. E daí o que, que acontece? Vocês já têm a técnica e vão poder praticar para o lazer, certo? Beleza, professor. Além do lazer, eu posso praticar para aquisição de saúde? Claro. Você vai usar o lazer, vai usar aquela atividade física para poder adquirir saúde. Então, essa é a apropriação, certo? Que a experimentação vai trazer. Então, esse desenvolvimento dessas habilidades é que é a educação física. E aí também eu tenho o quê? Formação de valores. Quando eu digo valores, gente, toda a ação educativa, ela entra na questão de valores. Ela é inerente. É uma coisa que faz parte, é indissociável, eu não posso separar, tá? Então, como é que eu posso intervir de forma mais objetiva para não ser repetitivo? Porque já que a ação educativa e a educação física é uma ação educativa, ela visa já os valores. Se eu estiver falando em visar os valores na educação física, eu estaria cometendo mais do mesmo. Porém, a base ela dá uma puxada nos valores, no seguinte tocante. Nós temos que evitar preconceitos na prática, tá? Estereótipos. Por exemplo, só menino joga futebol, né? É um estereótipo. Você criou um estereótipo de que só aquele determinado gênero vai jogar futebol. E não é isso que a educação física propõe. A gente propõe uma prática democrática. Eu não posso destinar uma modalidade única e exclusivamente para um gênero, enfim. Então, eu vou quebrar esse paradigma de preconceito, né, através da prática democrática. Vocês entenderam? Então, não ao preconceito. Então, a educação física vem quebrar essa questão da quebra, do quebrar o preconceito de fato. Então, tem outra. Vocês podem assumir uma questão de procurar desenvolver uma prática dentro da comunidade de vocês. Por exemplo, um terreno baldio, você já limpa ali, faz um campinho para jogar bola, para jogar queimado, ou uma mesa, você já faz uma adaptação para jogar o xadrez, já desenvolve um tabuleiro. Então, quando você joga essa prática para dentro da sua comunidade, a gente também está alcançando um dos objetivos que a base propõe, que é a ação comunitária do estudante. Ele se apropriou daquele saber e conseguiu passar além. Ele foi além dos muros da escola, ele levou para a sua comunidade, certo? Isso também é um dos objetivos. E assim, nós temos 8 objetivos. Nós vamos falar de cada um deles com mais detalhes, como nós vamos falar das unidades temáticas bem mais detalhado. Esse é um vídeo inicial para vocês se atentarem sobre o que vem por aí na questão dos conteúdos, unidades temáticas, né? E também nós vimos muito na questão alimentar, nós vimos os temas transversais aí, as unidades que compõem outros temas que também nós vamos falar um pouco mais, tá? Além dos componentes, nós temos, por exemplo, meio ambiente, saúde, alimentação, política, tá? Relação com o idoso. Isso aí são temas que cortam aí a educação física e também não podem ficar de fora. Então é isso, meus alunos. Bem-vindo aí essa nova faceta, esse novo ser aí da educação física, né, que a gente vai tratar agora no módulo diagnóstico, que é a parte de conteúdos, ok? Então é isso, turma. Bons estudos!